Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao último áudio da nossa caminhada com São Francisco de Assis. Chegamos ao ponto em que a espiritualidade deixa de ser apenas uma reflexão, um estudo. Chegamos ao ponto em que tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que vivenciamos, que estudamos, que ouvimos, se pode transformar, pode e deve transformar em ação, em presença e testemunho. Agora somos convidados a viver o que aprendemos, a tornar o louvor numa escolha diária com a vida, a levarmos tudo o que aprendemos para os vários ambientes onde estamos, para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas escolas, para os nossos grupos, para o nosso trabalho, por onde andarmos. Sejamos luz, esta luz, como era São Francisco de Assis. Que possamos dar com o nosso viver o testemunho destes valores, destes princípios tão fundamentais que fomos passando por aqui. Como sempre, começamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, Pai Criador, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Tu chama-nos à comunhão, à escuta e à fraternidade. Recebe este momento como um ato de louvor e entrega. Queremos que este encontro seja espaço de paz, de partilha sincera, de crescimento espiritual. Afasta de nós todas as distrações, a impaciência ou o desânimo. Abre os nossos corações à tua palavra e ensina-nos a ouvir com humildade e a falar com sabedoria. Que os nossos pensamentos, gestos e decisões sejam expressão viva da tua presença em nós. Como São Francisco, queremos cantar a vida, acolher a dor com fé e servir com alegria. Vem, Espírito Santo, guia-nos, inspira-nos e santifica este encontro. Amém. Muito bem. Então, vamos lá mergulhar naquele que é o último áudio. Francisco não escreveu apenas um poema bonito. Ele fez da sua própria vida um poema, um cântico. Caminhou leve, viveu com pouco, mas amou muito. Abraçou os pobres, escutou a criação, serviu com alegria. E, sobretudo, viveu com coerência e com liberdade interior. Por isso muitos admiram São Francisco de Assis. A sua alegria, o seu amor pelos pobres, a sua comunhão com a natureza, a sua entrega e despojamento, a sua humildade. Mas o Evangelho que ele viveu não era poesia nem mito. Era real, exigente e transformador. Francisco de Assis não fundou, não alicerçou a sua vida sobre ideias abstratas, mas sobre uma experiência viva com o Evangelho.
Ele não quis apenas falar de Jesus, ele quis viver como Jesus viveu. No Evangelho, Jesus pede-nos serviço, doação. Pede-nos para irmos ao encontro do outro, para nos pormos ao caminho, pés em movimento. Mas Jesus não disse apenas, não falou, não se limitou a falar. Ele mostrou-nos como fazer isso. Ele mostrou-nos como fazer isso com o seu viver. Ele é o nosso grande modelo. São Francisco de Assis não estudou teologia nos livros, ele leu o Evangelho com o coração disponível, com os olhos cheios de fé e os pés prontos para caminhar. Ao abrir o Evangelho, leu: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Mateus 19. E ele levou isso a sério. Francisco não interpretou o Evangelho como algo simbólico ou distante. Ele entendeu como um chamamento pessoal. O seu coração foi tocado pelo estilo de vida de Jesus. Pobre, humilde, obediente, compassivo, manso, alegre. Acredito que é por isso que a história de vida de São Francisco de Assis nos toca de forma tão especial. E é por isso que é muito fácil admirá-lo. Eu diria que é inevitável. Depois de conhecer a sua história, é inevitável. Já imitá-lo, porém, é muito mais difícil. Implica escolhas, decisões diárias, conscientes e convictas. Francisco provoca-nos a sair de nós mesmos, a olhar com compaixão, a viver com menos e a amar mais, muito mais. Mas calma, não é necessário abandonar tudo como ele fez. O que é preciso é viver tudo com outro espírito, o espírito do Evangelho. Francisco não nos pede que repitamos a sua vida literalmente. Ele pede-nos que na nossa própria realidade, na realidade de cada um, deixemos que o Evangelho molde as nossas escolhas, as nossas relações, as nossas prioridades, os nossos valores. Então, como é que podemos imitá-lo? Podemos imitá-lo na simplicidade, escolhendo o essencial, combatendo o consumismo, a cultura do descarte, valorizando o que temos, as pessoas, a criação. Podemos imitá-lo na gratidão, não é? Reconhecendo Deus em todas as coisas, em todas as criaturas, em todos os ambientes, até nas pequenas alegrias do dia, até nas bênçãos disfarçadas, até na doença, até na dor. E podemos imitá-lo no cuidado com a criação, no cuidado das pessoas ao nosso redor, de quem sofre e é esquecido, de quem não tem voz. Imitar Francisco é, no fundo, imitar Cristo, ou seja, viver com o coração livre, com os olhos voltados ao céu e os pés firmes no chão da realidade.
mas pés em movimento, nunca parados. Que grande e luminosa mensagem e ensinamento Francisco de Assis nos deixou. É uma verdadeira inspiração. Muito, 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 muito bonito, muito luminoso, traz muita esperança, muita alegria, muita paz, muita conexão. Bom, outro ponto, outro conceito que eu quero que fique bem claro por aqui, e que faz todo o sentido, principalmente nos tempos que correm, é o da ecologia integral, não é? Já te falei um pouco sobre ele em outro áudio. Hoje vou tentar explicar aqui ainda melhor, até porque este conceito, a ecologia integral, é inspirada no olhar de São Francisco de Assis. E é um convite maravilhoso, um convite profundamente maravilhoso, que é ligar a fé e a vida, a criação e a justiça, a oração e o compromisso. Ou seja, não se trata apenas de salvar o meio ambiente. Trata-se de curar uma ferida mais profunda, a desconexão entre o ser humano, Deus, os outros e a Terra. Estamos todos interligados, tudo está interligado. Lembram-se? Então, dizemos integral porquê? Ecologia integral, porque neste conceito estão contempladas várias dimensões, não é? A dimensão da ecologia da natureza, ou seja, o cuidado com a criação. A Terra, o planeta Terra é a nossa casa comum, não é um depósito de recursos para nós usarmos a nosso bel prazer, para explorarmos sem qualquer tipo de princípios ou de moralidade. Não somos donos de nada. A poluição, a desfloração, portanto, o desmatamento, o desperdício de água, de energia, de alimentos, são feridas abertas no corpo da criação. O cuidado da natureza começa com pequenos gestos cotidianos e começa por cada um de nós, nas nossas próprias casas, nos nossos ambientes. Não é algo que só quem polui ou os países que mais poluem, não é? Ou só os políticos, só esses grandes níveis de responsabilidade é que se têm que preocupar. Não, não é isso, é cada um de nós. Começa em cada um de nós, nos consumos conscientes, saber a importância de cuidar dos resíduos, dos lixos que produzimos, a importância de fazer reciclagem, tentarmos ter a forma como os nossos percursos, as deslocações, portanto, uma mobilidade sustentável, sabermos respeitar a biodiversidade. Está aqui muita coisa, não é? Está tudo interligado. Depois a dimensão social, a chamada ecologia social, justiça e dignidade para todos. A crise ecológica está unida à crise social, é tudo o mesmo. Os mais pobres sofrem mais com as mudanças climáticas e com a exploração da terra. Defender o planeta é também lutar por dignidade, por casa,
por acesso à água, por educação e saúde. E a espiritualidade cristã chama-nos à solidariedade concreta e ativa. E depois uma ecologia espiritual, não é? Essa relação com Deus, a reconciliação com Deus e com a vida. A destruição da natureza reflete uma ferida interior, o vazio, o individualismo, a ganância. É preciso curar o coração, reencontrar o sentido da vida, cultivar o silêncio, a oração, a reconexão com Deus. A espiritualidade ecológica leva-nos a sentir a presença de Deus em tudo, no sol, na chuva, nas árvores, no rosto do outro. São Francisco percebeu isso e entendeu isso e viveu isso como nenhum outro. Ele sabia que tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Portanto, não podemos estar a ficar na nossa bolha, não é? De segurança, de conforto. Precisamos estar conscientes do que está a acontecer na nossa casa comum. É tentador fechar os olhos, ignorar, viver no conforto do que já conhecemos. Mas o Evangelho chama-nos a abrir os olhos, a sair, a escutar o grito da terra, o grito dos pobres. A espiritualidade cristã, e em especial a franciscana, como nós vimos também num outro áudio, não é uma fuga da realidade, mas um mergulho corajoso nela. Francisco de Assis não se isolou, ele aproximou-se dos doentes, dos leprosos, dos marginalizados, dos animais, da natureza, e viu em tudo isso a presença de Deus. É necessário, é preciso constatar o que está a acontecer. É preciso ver o que está a acontecer com a nossa casa comum. Não é difícil ver. A natureza é explorada sem piedade. Os povos indígenas são expulsos das suas terras. As crianças passam fome enquanto toneladas de comida são desperdiçadas todos os dias. E não só as crianças, não é? Também adultos. Os rios morrem. As florestas, que são pulmões, autênticos pulmões no nosso planeta, como a Amazónia, são queimadas. As cidades sufocam. A terra grita. O que é que o Evangelho nos pede? Que saiamos da indiferença, que escutemos o mundo com o coração desperto, que vivamos com responsabilidade, com compaixão, com coragem e que nos unamos como irmãos e irmãs, cuidando uns dos outros e da criação. Então, como é que vamos viver a ecologia, esta ecologia integral? Vamos rezar, contemplar, agradecer, proteger, porque só se pode proteger aquilo que se ama. Mas para amar, precisamos conhecer, não é? Vamos fazer escolhas, tomar decisões com consciência. O que compramos, o que comemos, o que consumimos. Vamos atuar com responsabilidade.
defender políticas sustentáveis, educar para o cuidado, participar da vida comunitária. Nós somos a voz daqueles que não têm voz. E vamos viver com simplicidade e alegria como Francisco. Bom, eu acho que já percebeste que tudo isto me entusiasma muito falar destas coisas. Mas chegamos ao final do nosso caminho com São Francisco, aquilo que eu me propus a fazer aqui com esta playlist. Certamente não chegamos ao fim do nosso compromisso com o Evangelho, com a casa comum. É o princípio. Espero que de alguma forma te possa ter tocado, possa ter deixado por aí alguma sementinha. Neste tempo, juntos, contemplámos o cântico das criaturas, escutámos a voz da terra, a sabedoria do Evangelho e o testemunho de Francisco de Assis. Neste tempo, convidei-te a ver com outros olhos, a viver com outro espírito e a amar com mais profundidade. Agora é contigo. Agora é tempo de levares essa luz para o dia a dia, com gestos concretos de cuidado, com simplicidade, com justiça, com fé e com alegria. Que cada um de nós seja um pequeno cântico vivo que louva a Deus não só com palavras, mas com escolhas, ações, com uma presença amorosa no mundo. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Então, com alegria e gratidão, encerramos este caminho com São Francisco, pedindo a Deus que abençoe todas as formas de vida. Que os nossos olhos aprendam a ver o mundo como um dom sagrado e que a nossa vida se torne um louvor constante. Como sempre, e hoje não poderia ser diferente, vamos terminar com uma oração, que é a oração da bênção das criaturas, inspirada em São Francisco de Assis. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, bendito sejas pelo dom da vida em todas as suas formas. Tu fizeste o sol e a lua, os animais e os rios, as montanhas, as plantas e os seres humanos. Abençoa, Senhor, todas as tuas criaturas, os que caminham, os que voam, os que nadam, os que germinam. Abençoa a água que nos purifica, o fogo que nos aquece, o pão que nos alimenta, o irmão que partilha e o coração que confia. Que vivamos em harmonia com tudo o que criaste e sejamos teus instrumentos de paz e cuidado na terra. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos em paz, vivamos com o coração aberto, os olhos atentos, para reconhecer Deus em todas as coisas. Cuidemos da nossa casa comum. Vivamos como irmãos e irmãs. E que cada um de nós seja um cântico vivo no mundo. Louvado sejas, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada. Paz e bem.